Olá, pequenos gênios! Eu me chamo Gabriel Homem e vou ser o guia de vocês nessa jornada em busca de mais conhecimentos de matemática. Vocês já pararam para se perguntar o que vocês fariam caso encontrassem isso aqui na frente de vocês? E isso aqui? Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida de vocês? Se vocês não têm ideia de como começar por isso aqui, vem comigo, segue a lógica, vamos aprender junto. Então, pequenos gênios, vamos começar nossa jornada? Vamos começar com o cálculo de potências. Vocês já calcularam isso alguma vez antes? Caso não tenham feito, não se preocupem. É mais simples do que parece. Vamos começar pelo básico, como o que é base e o que é expoente. Quando tratamos de potência, normalmente vocês vão ver números mais ou menos nesse formato. Como, por exemplo, 3 ao quadrado. Quando você se depara com isso, quem é base, quem é expoente, o que cada um faz? No caso, a base seria este número aqui, o 3. E o expoente seria esse pequeno número localizado no canto superior dele, que seria esse 2. A base é o número que será multiplicado repetidas vezes. Porém, quantas vezes? O número de vezes correspondente ao seu expoente. Então, no caso de 3 ao quadrado, nós teremos o seguinte. Nós teremos 3 vezes 3. Ou seja, 3 multiplicado 2 vezes. Isso aqui seria igual a 9. Se você quiser, nós podemos fazer agora também um exemplo bem mais genérico. Ao invés de usar números, vamos botar letras. Como, por exemplo, A elevado a B. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a base A está se multiplicando B vezes. Isso vai servir para qualquer número. Então, por exemplo, se você tiver 4 elevado a 3, 5 elevado a 4, tudo isso vai estar representando justamente uma base e um expoente. Então a base vai se multiplicar sempre o mesmo número de vezes correspondente ao seu expoente. Para calcular potências, vamos fazer alguns pequenos exemplos apenas para fixação. Como, por exemplo, se nós tivermos 5 elevado a quarta, se vocês se lembrarem bem, ele estava na chamadinha do vídeo. Então agora nós vamos ver exatamente o quanto que ele vale. Então 5 elevado a quarta nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5 mais uma vez, ou seja, 4 vezes. Então nós podemos fazer a multiplicação quebrando em 2 pedacinhos para ficar mais fácil. 5 vezes 5 seria 25. Então 5 vezes 5 também seria 25. Agora nós vamos multiplicar 25 vezes 25. Caso queiram conferir na calculadora depois, vocês podem. Mas vai dar exatamente 625. Isso são para quando nós temos expoentes positivos, como por exemplo 3 elevado a 2, 5 elevado a 4, 4 elevado a 3, 10 elevado a 10. Qualquer expoente seja positivo vai funcionar exatamente dessa maneira. Nós temos uma pequena diferença quando tratamos de expoentes negativos. Vamos ver o que o expoente negativo faz. Quando nós temos, por exemplo, uma situação na qual nós temos 3 elevado a menos 2, esse sinal de menos do expoente nos dá a ideia de que esse número, na verdade, seria o seu inverso. Para quem não sabe o que é o seu inverso, seria mais ou menos o seguinte. Nós temos o número 3. O inverso de 3 seria exatamente 1 sobre 3. Uma lógica que fica fácil da gente conseguir pegar isso aqui é porque o inverso seria como a gente realmente invertesse o número de ponta cabeça. E nós sabemos que todo número pode ser considerado como se tivesse um 1 embaixo dividindo. Então, no caso, quando temos 3 sobre 1, se a gente quiser inverter esse número, ele se tornaria 1 sobre 3. Então, para que a gente possa fazer com que isso aqui seja uma igualdade, nós podemos fazer o seguinte. Colocar um expoente negativo aqui de menos 1. Ou seja, 3 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 3, que seria o seu inverso. Então vamos voltar agora para o exemplo de 3 elevado a menos 2. Isso aqui seria exatamente a mesma coisa do que 1 sobre 3 ao quadrado. E nós sabemos que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, 1 sobre 3 ao quadrado seria a mesma coisa que 1 sobre 9. Então é bom fixar que, sempre que você se deparar com um expoente negativo, o que você tem que fazer é inverter o número, ou seja, virá-lo de ponta cabeça. E agora fica uma coisa também muito importante. Vocês não podem se confundir
de querer fazer uma multiplicação da base pelo seu expoente. Porque é um erro muito comum, acreditem se quiser. Mas muitas vezes, se alguém se deparar justamente com 5 elevado à quarta, a tendência é que queira dar um resultado como 20, ao invés de 625. Nós conseguimos ver que a diferença é bem grotesca. Então nós temos que prestar muita atenção nesse ponto, porque justamente, como vimos no início da aula, o expoente indica quantas vezes o mesmo número da base vai estar se multiplicando. Então não adianta multiplicar a base pelo expoente, pois o expoente indica quantas vezes o mesmo número da base estará se multiplicando. Então caso você faça a multiplicação da base vezes o expoente, o seu resultado vai dar bem fora do esperado. Então muita atenção nesse ponto, tá, pequenos gênios? Na próxima aula nós iremos aprender algumas propriedades que vão te ajudar a calcular algumas outras coisas com potência. Nós vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir e umas outras coisinhas que vão ser bem úteis no seu futuro matemático. Até a próxima!